o DWBRcast, esse podcast que tá com vocês aí sempre quando é pra falar desses assuntos, pra confabular, pra teorizar sobre coisas que às vezes o Dr. Who dá só um ganchinho e sobe uma margem gigantesca, cara. Me diga uma coisa, Thaís, o que você sabe sobre a divisão? A divisão nem existe. Exatamente. Não sei do que você tá falando. Inclusive, esse podcast aqui nem existe. Não existe. Ele não está no feed de vocês pra vocês escutarem. Não, porque nem existe. Porque a divisão é isso. A divisão não é isso. A gente não conhece, ela não existe. A gente nem deveria estar falando dela, mas a gente veio aqui falar dela. Com certeza. Porque a gente teve aí The Halloween Apocalypse jogando a palavra divisão e a gente ficou naquela, meu Deus, como assim? E é tanta coisa, é tanto assunto que sai disso, que a gente ativamente não quis falar sobre isso no podcast de Halloween Apocalypse, pra não ficar gigante lá e a gente não fazer muita... Já tinha tanta coisa no episódio, né? Então, o episódio foi tão rico em detalhes, tão rico em acontecimentos e personagens, que se a gente fosse falar da divisão ali, não ia ter condição nenhuma. Pois é, e aí resolvemos voltar aí na mesma semana do lançamento do podcast de Halloween Apocalypse pra falar só sobre a divisão. Pra destrinchar em detalhes. Exato, então a gente vai falar aí sobre o que a gente conhece da divisão lá no Fugitiva de Judum, no Timeless Children e agora aí justamente no Halloween Apocalypse e confabular um pouco com o material que a gente já tem pra ver se a gente consegue desvendar parte desse mistério aí dessa última temporada da Jory. Exatamente. Então, sem mais delongas, vamos passar aí pro Fred e pra Thaís de um outro tempo pra poder falar sobre esse detalhinho que está aí escondido, só esperando pra ser desvendado em Dr. Who. É isso aí, vamos lá. Então é como a gente estava falando, né? Não tem... Tudo isso que está sendo falado nesse DWRcast aqui, mais esse DWRcast, é completamente redacted. Nunca off the record. aconteceu. Como é que se traduz redacted? Porque eu sempre falo em inglês, eu queria dar um título brasileiro. Você me pegou de calça curta. Tá tudo aqui... Confidencial. Por debaixo dos panos. Nada está acontecendo. Porque basicamente é isso que é a divisão, né? Isso. Hoje, pra quem tava com os ouvidos atentos aí... Bem atentos. No último episódio... Muito a gente, atentos. Não tão atentos, né? Porque foi uma coisa... Foi bem... Não foi escondido, assim. Ela falou de... Não foi escondido, mas parece que passou batidinho. Porque é tanto elemento no episódio que parece que foi jogado ali... O episódio que a gente tá falando em questão é justamente o The Halloween Apocalypse. Claro. Né? Que ele serviu... Isso, inclusive, é legal de falar aqui rapidinho, né? A gente viu umas pessoas reclamando que é muita coisa jogada e não tem explicação. Essa temporada ela é dividida em vários episódios, né? Assim, quer dizer, esse arco dessa temporada, né? Um arco só, não são episódios individuais. Isso. Então, o que o Chibnall fez aqui foi mostrar pra gente... Ele abriu a janela assim e falou, ó, a gente vai passar em todos esses lugares aqui. E fechou a janela. Gente, e agora cabe aos outros 5 episódios... né? Cobrir Vocês isso aí. estão tão acostumados com novela da Globo, pelo menos minha geração deveria estar Essa de acostumada agora com não tá novela mais, não. da Globo. Mas não só novela, né? Série da Netflix, tipo, séries serializadas, no primeiro episódio, eles colocam as cartas na mesa. A movimentação das cartas vem depois. Mas tudo bem. Isso E, gente, quem não gostou, tudo bem também, tá? Tá, toda opinião é válida. eu acho assim... Não julgo também com um episódio ninguém só. Precisa, ninguém é obrigado a gostar do que não gostou, tá? Vamos assistir a temporada como um todo. Analisem esse arco como um episódio gigantesco de 7 horas. Ou 8, sei lá quantas horas vai dar. Muitas horas, entendeu? Várias horas. Vamos se ater aqui ao tópico, que é a divisão. Por que acontece? Em The Halloween Apocalypse, a gente vê que a Jory, ela tá, né, essa terceira doutora, tá perseguindo ali ativamente o menino, tadinho, o cachorro do carvanista, e tá naquela de correndo atrás dele, e a gente não sabe muito bem o porquê até certo ponto do episódio, e depois a gente descobre. Ela tá no encalço dele pra descobrir qual é da divisão, que ela fala assim, você é o único membro vivo, ativo, né, da divisão. Olha lá. E ele meio que desconversa, você vê que é uma coisa que é muito debaixo dos panos, e como tá tendo problema do vilão novo, tanto dali do fluxo quanto do bicho diabólico mesmo, o Swarm e da irmã dele. Isso. Como tá tendo essa treta, acaba que isso passa batido. Tanto que muita gente que assistiu o episódio, ouviu o último podcast, nem se ligou da falta disso no review que a gente fez. Não, porque foi super sutil, né? O que aconteceu? Como o último episódio ele tinha muito elemento sendo apresentado, a gente escolheu, a gente até falou isso na abertura, se você tá ouvindo isso aí depois de gravado, né? Mas pra quem tá feed, no Spaces, quem tá não viu a abertura? Pois qual foi? A gente escolheu não falar sobre a divisão no último review pra não entrar muito
em outro assunto, já que já tinha tanta coisa pra ser falado. Ele ia ficar muito grande e a gente ia perder o foco. Isso. E aí a gente resolveu voltar aqui essa semana ainda pra poder falar sobre isso. Isso. E aí é isso, tipo, a divisão é citada lá, mas uma coisa que algumas pessoas não repararam é que tinham outros elementos da divisão ao longo do episódio antes mesmo da doutora citar a palavra divisão. Isso mesmo, O que, olha que lá. vocês precisam pra esse podcast de hoje? Vocês precisam ter assistido Fugitive of the Judum. Vocês precisam ter assistido The Timeless Children. E, bem, aquele outro episódio lá que mostra a vida fake da doutora também, né? A realidade fabricada ali. Isso. E, obviamente, o Halloween Apocalypse. Porque nesses episódios é onde é falado sobre a divisão. Isso. A gente não tem o elemento divisão em Doctor Who nos anos todos que ele existia até chegar na hora da divisão aparecer. Exatamente. Então o que acontece, ó? Em Halloween Apocalypse, tem uma hora, na hora que a gente vê que o Swarm, né? O Swarm é o vilão principal, não é a menina, é o cara, né? O cara que saiu O cara da diabólico, prisão ali, isso. né? As pessoas que no último podcast a gente falou que pareciam personagens de Mass Effect, e parecem mesmo, tá? Eu não sou louco. Essa Porque galera... várias pessoas também falaram isso. Aí Sim. a gente falou, caramba, é verdade. Parece que não fez o Mass Effect mesmo. Elas estavam portando armas exatamente iguais às armas que a Gat usa em Fugitiva de Judum e que a própria doutora da Jo Martin, né, a doutora fugitiva, empunha também. Peraí, eu não me lembro mais desse episódio. Ora, quem é Gat? Exatamente. Gat, vamos lá. Vamos voltar lá. pra Fugitiva. Fugitiva. Isso. Fugitiva de Judum. A gente tem todo aquele lance da doutora, da Jodie mesmo, né? Ela tá ali, caiu na Gloucester, né? E tem a Jo e tem a Jo Martin que tá fazendo essa Ruth, que é uma guia turística, até então não é ninguém. E ao longo E a gente chega descobre, o Judum buscando uma fugitiva. Que a gente não sabe que é a Ruth ainda. Eventualmente passa o negócio todo, se você quer ouvir um review, tem um review só disso. Tem um review lá bonitinho. A Ruth quebra o vidrinho e ela recupera as memórias que estavam presas no Arcamaleão de que ela era uma doutora. Ela é a doutora. Exatamente. The Doctor. Pra ela, a Jory ainda não aconteceu, a Jory não lembra dela, aquela confusão toda. A Gat é a pessoa que tá no encalço dela e que contrata o Judum. Isso. É o que a gente sabe até então. Mais pra frente no episódio, a gente descobre que não foi bem a Gat que contratou. As pessoas, os empregadores da Gat, os chefes da Gat, contrataram o Judum também pra ir atrás da doutora. E colocaram ela pra chefiar ali a bagunça com o Judum. Isso. E quem são esses chefes, afinal? Os chefes são a divisão. A divisão. Exatamente. E É a Gat citado. faz parte da divisão. Isso. O que também faz parte da divisão, que a gente conhece inclusive nesse episódio aí, a própria Gat deixa isso bem claro, é que a doutora também trabalhava para onde ela trabalha, ou seja, para a divisão. O que a doutora da Jo fala pra 13 é que, eu já fiz uns trabalhos pra eles. Sim. Então, sim, ela fez parte da divisão dado momento, e um dado momento que a doutora da Jo se lembra. Sim, da Jo Martin. Da sim, Jo sim, Martin. Sim. Jo Martin. Exatamente. Aí a gente tem a treta que se causou, porque um dia a doutora fugitiva, né, a Jo Martin, ela resolveu não trabalhar mais pra divisão e meteu o pé bonita. Sumiu. Beijos. E levou o companion junto, que era o Lee. Que é o cara que infelizmente morre. Maravilhoso. Né? Ah, gente, o que Lee, tristeza, viu? Inclusive, a gente reviu esses episódios hoje. Lee pra companion. Ele já é companion. Mais Lee, eu quero ver mais Lee, doutora fugitiva. O Lee, ele funciona como a Martha funcionou em Family of Blood e Human Nature. Exatamente. Né? Que é a cuidadora de quando um Senhor do Tempo usa o Arcamaleão, é sempre bom que ele tenha alguém que sabe da verdade pra conter ali qualquer problema, e nesse caso é o Lee. E até né? dar o trigger pra fazer o arco camaleão voltar a funcionar. Que foi o que ele fez ali. Dar o gancho pra ela ir lá e acessar o arco de novo, né? Isso é uma coisa bacana, só um parêntese, a gente ficou falando sobre isso vendo o episódio, que seria muito legal se a gente visse, agora em universo expandido, ou em quadrinho, em áudio, qualquer coisa, as aventuras da doutora da Jo Martin com o Lee antes de toda essa treta do Arcamaleão. Seria sabe? maravilhoso. Seria legal. Eu Mas, quero enfim. uma temporada, eu quero 4 áudios completos deles. Quero quadrinho. Entendeu? Pois é, quem sabe até a gente vê as histórias que eles estão envolvidos na divisão. Porque o Lee, ele chegou a estar com a doutora na época que ela trabalhava. Sim, sim. Então, assim, beleza. Ele tá sabendo da treta toda. A gente sabe que a doutora trabalhou na divisão, eventualmente cansou e saiu. A Gat ainda trabalha na divisão e tá atrás da doutora ali. E ela nem sabe que a Jory é doutora, enfim, tem todo o lance lá. Quando a gente chega em Timeless Children, a gente tem o mestre acessando a matriz
ali o Gallifrey, depois de destruir tudo, aquela treta com o A Cyberman, treta do Mestre. que não é importante pra exatamente isso agora que ele tá falando. Esquece Cyberman. E aí, lá ele consegue acessar as coisas que estão alteradas, que estão secretas, que estão tipo nas camadas mais profundas da Deep Web da Matriz. Então vamos entrar um pouquinho aí rapidamente na psicologia, na psique do Mestre. Porque o Mestre, ele tanto ama quanto ele odeia o Doutor ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele quer muito ser a melhor amigo do Doutor, vamos ser irmão, vamos conquistar o universo juntos, cara. Quando o Doutor não quer fazer essas coisas com ele, ele odeia o Doutor, ele quer matar o Doutor. E aí, nessa loucura de dizer que não te quer, nessa loucura de correr atrás do Doutor e tal, ele destrói Gallifrey. E ele fala, e aí ele descobre, tipo, eu fui lá na Matriz, eu fui caçar. Eu fui cavar, né? Eu fui cavucar na Matriz. Cavucar. Inclusive, ele fala assim: você se lembra da Matriz? E, tipo, é lógico que a doutora se lembra, né, meu velho? Ela se lembra e ela vai lembrar, Inclusive, Trial of the Time Lord. É, que ele olha, tava lá também. engraçado, né? Olha lá. Engraçado que a gente Né? a divisão vai ser explorada numa temporada que é basicamente o trial da nova era, Do né? Tibnon. Que ele Olha só. odiava antigamente. Tibnon. É isso, né? O mundo dá voltas, amigo. Pois é. E ele fala, eu encontrei uma coisa na Matriz que é um troço tão pesado, tão pesado, tão pesado, que eu tive que matar todo mundo. Tipo isso, né? E eu vou ter que te mostrar porque eu não vou carregar esse fardo sozinho. Não, né? não vou carregar Até esse porque fardo você tem sozinho. algum envolvimento, né? É sobre você, É sobre basicamente. você. Né? E aí, a gente descobre que aí vai ter toda a história da Timeless Children, né? Aquela menininha ali, ela aparece na Gallifrey antiga, chega a Tactium, aí encontra ela, eventualmente ela morre, descobre da regeneração, começa a ceifar a regeneração dela, a gente já viu o episódio e sabe o que acontece. E é daí que surge as regenerações, Senhores do Isso, Tempo, que isso. ela ceifou da menininha que veio de outro universo ou dimensão. Outro plano, né? Vamos usar o plano. As palavras do mestre são, ela veio de outro universo ou dimensão. É. Eu gosto muito do termo plano porque ele abrange tudo, É, né? Enfim, sim. Beleza. Tem isso, aí a gente vai ter um pouquinho mais de história e depois o mestre mostra mais uma É que ele um vai registro. mostrando de pouquinho, Isso. porque é tanta informação, né, gente? Ele mostra mais um trecho ali que tá arquivado na matriz, nessas camadas profundas, onde mostra o momento em que a Timeless Child, né, no caso, o ser que vai um dia virar a doutora, o doutor e a doutora, Isso. entrando para a divisão. Exatamente. No primeiro, o dia zero. Exatamente. A gente tem a cena, aquela personagem com o nome muito esquisito, que eu não lembro agora o nome, como é que é? Não, calma. Peraí, Pera, esse nome eu perdi, mas pera. Antes disso tudo acontecer, é importante dizer que isso demora muito. Até que tem um vai lá, ela claro. cria criança, aí a criança se acidenta, aí ela descobre a regeneração. Não, sim, isso é a história da Timeless Child. Eu ia falar da Timeless Children. Da Timeless Child, beleza. Mas isso não tem a ver com a divisão necessariamente. Não, porque... Isso tem a ver com como os Senhores do Tempo, eles nasceram, né? Porque até então eles eram só os Shobogans e eventualmente virou o Senhor do Tempo. Mas isso é outra coisa dentro da mesma história. Isso, aí em dado momento do episódio, mostra a última versão da Timeless Child, que é um menino negro, Até né? então. Um moço, um jovem. E também a Tecteum fazendo Que nela que é mesma. o Tactile, né? E aí ela se torna o Tacteum, que é um homem negro também. E mostra eles dois em uma reunião com essa pessoa que você falou, o nome é Solpado. Isso, Solpado. A Solpado, que ela tem as vestes ali iguaizinhas da Igual Get. da Get. Inclusive, isso é legal de ressaltar também. A personagem que recruta a Timeless Child e o Tactium ali naquela cena da divisão, Isso. não é a Get. Não uma é a Get. outra Galifreyana. É uma outra Senhora do Tempo. E ali ela fala, é muito legal que ela descreve o que é a divisão. Perfeitamente. Ela fala assim, as regras principais do Senhor do Tempo e tal, de toda uma sociedade você não pode interferir. Essa é a regra básica. Não intervenção. Lei de não interferência. Você lembra lá o Hartnell falando pra Bárbara? Não pode mexer, o tempo é o tempo e não pode mexer. Beleza. Mas ela continua. A divisão, ela tem um propósito. E esse propósito é que às vezes a gente precisa sim intervir. Olha lá. Já quebrou a regra dos Senhores do Tempo. E ela tá falando em outros mundos, em outras épocas. Basicamente ela fala assim, sabe a regra que a gente tem que respeitar? Não tem que respeitar. Aqui a gente não respeita nada. Exatamente. Até porque aqui não existe. A divisão não existe, você nunca esteve aqui, a divisão você nem não sabe. Tem agentes, nós não estamos aqui, nada disso está acontecendo. Então, pra quem assiste Star Trek, tipo como a Seção 31. Exato. Exatamente. É um negócio hiper, ultra, mega, power secreto. Não existe
menção a isso em nada, tudo é redacted, né? E o que não é, eles jogam uns filtros em cima pra esconder. Então, assim, aí a gente joga até uma outra coisa nessa jogada toda. Em Doctor Who, isso não é de agora, a gente tem a Celestial Intervention Agency, a CIA, a CIA, né? Que é uma divisão ali que serve também do Senhores do Tempo, que basicamente serve para regular o tempo, impedir que dê alguma cagada. A regra da CIA é o seguinte: os eventos finais eles se mantêm, mas o decorrer dos eventos pode ter uma alteraçãozinha aqui e outra ali pra gente poder manter os pontos fixos. Exatamente. Essa é a regra da CIA. No caso da divisão, é assim, a gente intervém... Esquece ponto fixo. Dane-se se vai mexer no que não pode... A gente mexe em tudo. Porque as pessoas, eu lembro que na época, as pessoas confundiam muito o que era a divisão e o que era a CIA. É basicamente assim, porque a CIA... Porque o conceito é muito próximo. A CIA, ela até se assemelha à CIA da vida real, né? Que é o serviço secreto. Isso. Ele é secreto... É verdade. Ele é secreto, mas as pessoas sabem que ele existe. Tipo, você sabe que existem agentes da CIA. Assim como você sabe que, por exemplo, o Narvin, que é um personagem do Doctor Who, ele trabalha pra CIA. Isso. A gente sabe que a Ace já trabalhou pra CIA. Pessoas que estão envolvidas com Gallifrey estão envolvidas de alguma forma na CIA. Não sim, todas. Alguns não. É uma entre aspas, é uma empresa que regula o tempo. É uma divisão ali dos Senhores do Tempo. Não usa a palavra divisão. Nossa, não usa a palavra divisão. Você viu que eu usei sem querer? É um grupamento de Senhores do Tempo e de pessoas, eventualmente, de outras raças que regulam o tempo. As pessoas sabem que a CIA existe. As pessoas não sabem que a divisão existe. Isso, exatamente. Sacou? A CIA tá lá. Todo mundo sabe que existe. É como se fosse assim, a gente tem Gallifrey... É tipo um ministério lá do governo. E a divisão não existe. A gente tem Gallifrey. Dentro de Gallifrey tem as pessoas e aí tem um grupo que são os Senhores do Tempo, que são as pessoas que foram pra academia e tal, não sei o quê. Dentro de Gallifrey, também tem a galera que trabalha pra CIA. Isso é de conhecimento geral. A divisão, ela tá numa camada abaixo disso. É tipo assim, a CIA tá numa camada baixa. É os Illuminati. É quase isso. Ótimo termo, exatamente. Illuminati. Eles são a sociedade secretíssima. É o Illuminati de A CIA, ela tá numa camada baixa de conhecimento. Isso. A divisão, ela está na camada mais abaixo de todas. Exatamente. Se duvidar, as pessoas da CIA não sabem da divisão. Pois é. Tipo assim, entendeu? E aí lá em Timeless Children a gente vê, né, que a doutora... O mestre faz a doutora se relembrar desses eventos. E tem o lance do filtro de percepção, né? E o que denuncia a divisão é um reloginho, né? O que acontece? Lá nessa história do filtro, tem um agente da guarda, né? Que é lá do exército, enfim, que está se aposentando e lá o reloginho tá assim: obrigado pelo seu serviço pelos serviços prestados. Pelos seus serviços prestados, a divisão. E a doutora vê e ela não entende o que tá acontecendo. E o mestre tá falando: esse é o filtro que eles colocaram. Você esqueceu. E ela fala assim: mas eu me lembro da minha vida. Eu me lembro de nascer, crescer, da minha família, academia, Gallifrey. Ele falou: então, você viveu isso. Mas antes você foi a Timeless Child. Sim. Eles apagaram a sua memória e tacaram o filtro na matriz pra ninguém acessar essa porra. Pois é. Corta pra Halloween Apocalypse. Muito obrigado, você deu o gancho perfeito. Não é? Exatamente. Corta pra Halloween Apocalypse. Quando a gente chega em Halloween Apocalypse, a gente tem ali logo no começo do episódio, a gente tem um lance lá daquelas duas soldadas que a gente não sabe ainda quem são ou do que são. Indo lá, olha, não fala com aquele cara, é muito perigoso, não sei o quê. E aí o Swarm, que a gente ainda nem sabia o nome na hora, ele mata uma delas e absorve as energias regenerativas dela. Isso Então mesmo. Aquelas duas agentes, elas são Senhoras do Tempo. Elas são da divisão e são Senhoras do Tempo. Exatamente. Como a gente sabe que elas são da divisão? Porque as armas são as mesmas usadas pela Get e pela doutora. Isso. Que pegou ali dos caras da Get. Do lance da divisão. É Isso. aquela arma que tem tipo um vitral amarelo. É bem bonita. Eu gosto, inclusive, do design dessa arma. E aí você vê que... Por isso que o Swarm muda, né? As feições. Porque ele tá usando as energias regenerativas daquelas pessoas que ele matou. A gente citou parecido, parecido com o que a Tacteon faz com a Timeless Child lá, né? Que ela ceifa a energia pra estudar e tudo mais. Beleza. Quando vai passando o episódio e tal, tem aquela cena linda, já em Halloween Apocalypse, que a Jodie, ela sente aquele povo morrendo, e aí o olho... Já pro final do episódio. Aí ela tem meio que um espasmo e ela
vai meio que se encontrar contra a vontade com o Swarm, né? Isso. Ele entra na mente dela, ela vê, ela muito bonito, sente o fluxo ali das pessoas, os alienígenas morrendo, nanã. Evita essas palavras. Mas é o fluxo. Sim. E ele entra na cabeça dela e, assim, o diálogo que eles têm é um diálogo extremamente revelador. Sim. Tem muita informação nesse diálogo, pra quem é atento. Pois é. Pra quem é atento. Exato. O que ele fala? Ele fala, você, não sei o quê. Ela fala, quem é você? Aí ele fala, ele claramente fala. Você não se lembra, Aí amiga? ele fala, você não se lembra? Então eles fizeram um ótimo trabalho em apagar a sua memória. Porque você não lembra de nada. Quem são eles? A divisão. Tá aí. Quem são eles? A gente, inclusive, vê a cena da memória sendo apagada, gente. Exato. É só voltar em Timeless Children, tá lá. Exatamente. Então, assim, ele sabe disso. Agora, fica a pergunta. O porquê que esse cara tava preso? Esse cara, outrora, fez parte da divisão? Será que... Porque ele sabe... Porque tá preso desde o começo dos tempos. Será? Será? Então, ele sabe de como funciona a energia regenerativa, porque ele absorve. Isso. A minha teoria, o que eu acho disso tudo. Porque ele fala lá, né? Legal. A gente dançou já por muito tempo, ficamos travados em uma batalha interminável até o dia que fizeram você esquecer, a gente se separou e todos esses anos se passaram e agora a gente se encontra novamente para nossa última dança, né? Para nosso último confronto. Isso, exatamente. Eu tenho pra mim, eu posso estar errado, essa é uma teoria que eu tirei da minha cabeça, que o Swarm, ele é o equivalente, ele não é o mestre, ele é o equivalente do mestre pra doutora da Jo Martin, ou de qualquer doutor que esteja ali no arredor dela. Eu acho uma teoria mais do que válida. Entendeu? Porque quando a gente entra na divisão, aí as coisas começam a fazer mais sentido. A gente começa a ter um vislumbre do que é a vida da doutora da Jo Martin dentro da divisão. Então, o que a gente sabe sobre ela? A gente sabe, que ela estava sendo perseguida pela divisão. A Get faz parte porque da ela divisão. sabia demais. Basicamente é isso, né? Você trabalhava aqui, você fugiu. Ela chega a falar que eles fizeram um funeral pro Lee. Então eles tiveram que cobrir com honras, muito bem o rastro. Entendeu? A gente sabe que a divisão é uma coisa que mexe no tempo. Sim. Muda reescreve as coisas do tempo e do espaço, onde precisar e quando precisar. Ou seja, se a doutora trabalhou pra eles, ela quebrou essas regras durante o tempo dela na divisão. Talvez ela tenha mexido em algo que não podia mexer. Exatamente. E teve que pular fora e fugir lá pra Terra, lá no Arco Camaleão, direitinho, tal. Quem garante que durante o tempo dela na divisão, ela não tinha entre aspas, arqui-inimigo, como a doutora e o mestre? Sim. É isso. O Swarm é o arqui-inimigo da doutora dentro da divisão, dentro das missões deles. Isso abre um precedente gigante. Um precedente gigante, porque imagina, ela pode ter tido milhões de aventuras dentro, assim como o doutor teve com a Unity, etc. Até porque a gente... Vamos lá, a gente conheceu ali das Timeless Children, né? A primeira, o segundo, né? Aqueles primeirinhos. Aí a gente vê o que se alista na divisão. Aí a gente vê a Jo Martin, mas a gente não sabe quantos tem entre cada um. E quanto tempo passou, porque essa coisa tem um pulo muito grande entre a tem vários buracos. Descobrir a regeneração, porque até ela descobrir demora. Depois ela usa nela, dá certo. E ela forma a sociedade. Então, olha quanto tempo deve ter se passado até se formar a sociedade dos senhores do tempo. Nananana, e até eles serem recrutados pela divisão. Tem muito gap aí. Até porque a gente vê que na hora que vou usar a doutora, né? Que a Timeless Child ela é contratada pra divisão, a divisão já é um negócio estruturado. Você vê que tem uniforme. Sim. Você vê que hierarquia. Como é que é o nome da mulher de esquisito? Ensopado. Você lembrar de ensopado. Lembra de sopinha? Eu nem sei o que tem essa sopinha. A ensopado, ela tá com as roupas iguais ali, o mesmo capacete da Get, mesmo tudo. As vestes são eu acredito que isso deve ser um rank ali, uma roupa de rank. Pode ser que sim. Então, provavelmente, a Get é a ensopado de hoje em dia. Pode ser que sim. E outra coisa interessante. Pode falar. Só pra... Não, por favor. Porque quando a doutora A13, a nossa doutora, a Jodie Whittaker, ela encontra a Get, o maior na cabeça tabu, dela... Né? Não, na cabeça dela é tipo assim, mas espera. Então você tá no meu futuro, porque eu não te conheço.
Não, mas não é o futuro. Aí a Jo Martin fala assim, não, também não te conheço. Aí ela usa Screwdriver, mesmo cérebro, mesma pessoa. Então, assim, se a Screwdriver tá dizendo, elas são mesmo a mesma pessoa. Legal. São. Daí a 13 fica assim, então você só pode ser do meu passado. Porque eu não conheço vocês. Vocês estão falando que Gallifrey tá tudo bem. Não, do passado não, do meu futuro. Não, do meu passado. Não, no começo ela acha que ela é do futuro, depois, ela só depois quebra ela isso fala quando do ela passado. descobre de Gallifrey, que ela fala, impossível ser do futuro. Gallifrey tá destruída, como é que pode? Pois é, mas você vê que é pouca fé, né? Vai que no futuro reconstrói Gallifrey de novo. Não é impossível. Não, mas, não é impossível. Mas eu acho que o roteiro jogou dessa forma pra gente saber que é no passado de Gallifrey mesmo. Porque ela fala, não, na minha época, gente, Gallifrey já foi destruída 2 vezes. Eu vi ela sendo destruída na Guerra do Tempo, aí depois eu descobri que ela não foi destruída de verdade, e aí depois eu vi o mestre destruir de novo. Isso. E aí, a Get não acredita. Ela manda o Contact... Né? My Mind to Your Mind ali, ó, pum! Aí a Get fala, realmente, tá destruído, amiga. Mas mais ou menos. A senhora é destruidora. Ela fica na dúvida. Ela fala assim... Ela mostra o Capitólio destruído. Ela mostra o destruído e a Get fala, eu não sei que truque é esse, mas eu sei que Gallifrey não tá destruído. Porque qual é o lance? Como são viajantes do tempo, essa Get, ela saiu de um tempo aonde existia Gallifrey ainda. Isso. E aí, quando ela fez o tracking ali pra achar a doutora da Jo Martin... Ela vai parar ali. Ela caiu num futuro onde já não existia mais Gallifrey na linha do tempo de Gallifrey, não da dela. Isso, exatamente. Mas isso levanta muita coisa também, porque se... Pra gente situar a Jo Martin, né? Se a divisão, o lance da divisão é mudar eventos à torta direito sem ver a quem e sem consequências... Por que a divisão não teria impedido o Gallifrey de ser destruído tantas vezes? Pois é. Entendeu? Vai que a divisão... De quem são os interesses de Gallifrey não se manter ativa? Com certeza. No futuro? Porque quem tá por trás de tudo isso? A Solpado é só uma operativa. A Get também. Elas só trabalham ali. Elas só trabalham ali. O Judum também, só tá sendo pago pela divisão. A Judum é milícia, eles são contratados. Agora, o Swarm, ele parece ser alguém já mais... a gente tem... Só que ele ficou preso por tanto tempo. Então, mas mas aí é uma outra a questão. Por que ele tava preso? Quem prendeu? Será que quem prendeu foi... Já que e por ele que fala... é a divisão que tá cuidando da prisão dele? Já que ele é ali o cara que... eu sou o seu arqui-inimigo, a gente dançou por eras e eras, a batalha sem fim, não sei o quê. Provavelmente foi a doutora que colocou ele ali no cárcere. Entendeu? Olha aí. E aí eu não consigo não imaginar como esse cara não escapou antes. Porque, cara, é 1 segundo que a pessoa olha pra ele e já suga tudo. Pois é. E a gente ainda tem o mistério da Azuri. Tem muita coisa sobre o Swarm que a gente não sabe ainda, tá? A gente ainda tem o mistério da Azuri, que é a irmã dele. O quanto ela sabe? Ela sabe da divisão também? Pois é, e tal qual a doutora Ruth... A Azuri tava lá disfarçadinha no Círculo Polar Ártico. Quando ela vê o drone, ela sente que é familiar. Aí quando o Swarm aparece, é familiar também. Então ela não tava com as memórias, né? Tal qual... É como se ela tivesse com o Arcamaleão. Entre muitas aspas, é como se ela tivesse com o Arcamaleão. Pois é, há já a teoria que rola. Isso é legal, porque como essa temporada é menor, a gente vai ver a resposta disso em menos tempo. Graças a Deus. Tem a teoria de que tanto o Swarm quanto a Azuri são da raça original da Timeless Child. Isso. Que eles vieram desse outro plano e por isso eles são tão mortíferos no nosso plano, né? E pra quem ficou com tanto medo de o time não mexer no vespeiro, parece que ele tá afim de não, ele não só agora os bichos tudo. Agora ele tá sacudindo o vespeiro, ele né? Ele tá atraindo com mais mel e os caralho também. Vespa você atrai com mel? Não sei. Eu não sei, eu tô talvez só jogando a expressão. Mas é porque assim, a gente sabe que houveram muitas críticas a Timeless Children. Porque vocês destruíram a minha série, babá. Mas eu acho, gente, de verdade, que a gente tem que ir de mente aberta e tentar entender o que o Tibnall tá tentando construir aqui. Vamos voltar na era Davis e na era Moffat. Eles também abriam mistérios que só eram resolvidos temporadas depois. Sim. E a gente ficava Wolf, caçando as pistas também. Sim. É parte da diversão, né? Então esse é o arco do Tibnall, entendeu? Ele abriu e ele tá fechando agora. Sim. E assim, eu tô de verdade, de coração aberto pra receber o que vier, porque eu tô gostando muito de toda essa história de uma outra doutora, da divisão. É legal demais. Sobre a divisão, a gente ainda tem outras perguntas a fazer. Todas. Como
e por que o Carvanista fazia parte da divisão. Então, exatamente. Tudo leva a crer, Olha pelo lá. que a gente viu, que a divisão ela não é algo exclusivo de Gallifrey. porque o Carvanista é de uma outra raça. Aham. Né? E aí, beleza. E mais esse ainda, é o porquê. uma raça designada aos A proteger terráqueos, humanos, exato. humanos. Aí Que a doutora, doutor, tem muito contato com humanos. Será? Isso é perguntas a fazer, assim. Primeira pergunta. Por que o Carvanista fazia parte da divisão? 2, segunda pergunta. Por que justamente ele, que é de uma raça que tem a ver com a Terra? Será que foi a doutora que colocou isso ali? Não sei, porque a gente... Será que foi a divisão que engenhou a raça do Carvanista? Então, olha lá. Mas veja. Essa relação da doutora com a Terra é uma coisa muito Hartnell pra frente. Tudo que a gente sabe até agora das doutoras ali, da Jo Martin e tal, desse entremeio... É novo, né? Não tem essa relação com a Terra também, não. Tanto que a Geth fala assim, a gente veio caçar você num planetoide, sabe Deus aonde, tipo, longe. É uma coisa que pra eles não tem significado, Eu não sei se a doutora, na época, ela era a doutora fugitiva ou pra trás, se ela tinha esse lance apego. de Earth is Protected. Pois é. E agora, a terceira pergunta. Como o Carvanista ainda é ativo na divisão? Tudo bem, ele é o último membro da divisão vivo. Mas, cara, você realmente acha que uma organização tão poderosa assim ia deixar um cara vivo, solto por aí, sabendo tudo? E também não acho que ele é o último vivo. Não, e por que... Vamos lá. A doutora da Jo Martin, ela se tornava uma ameaça por quê? Porque ela sabia das coisas da divisão, ela quis meter o pé, e aí ela, beleza, ela trancou a memória no Arcamalhão, mas ela sabia demais enquanto doutora. Sim, porque... Então por que o Carvanista tá vivo e solto? Não, porque quando você trabalha pra divisão, você deve ficar sabendo de uma porrada de podre, né? Sim, não, pior, né? Você faz os podres. Exatamente. Você que apodrece as coisas. E outra coisa, como é que a doutora 13, a nossa Jory, sabe que o Carvanista é da divisão? Porque quando a gente entra em Halloween Apocalypse, a primeira cena é literalmente ele já tendo capturado ela. Que ela tava atrás dele, por causa da divisão. Por quê? Porque ela tá saindo dessa coisa do mestre. Pois é, o que que deu... Mas então, o que deu o gancho dela caçar o que é a divisão? Do nada. Não, foi o mestre. Ó, a gente tem a 12ª temporada, o maior vilão da temporada é o mestre, tem o Cyberman também, mas o mestre coloca na cabeça dela que, a divisão... Ela é responsável por essa merda toda. Você não é só o doutor, você é a Timeless Child. Você é a primeira que regenerou, etc, etc. Ela fica boladíssima e ela começa a correr atrás dessa porra. Entendi. Então, quando pra saber o passado dela, lógico. Óbvio. Sim. Então ela correu atrás da divisão. De alguma forma ela chegou no Carvanista. Isso não é contado. Mas ela conhecia ele antes, né? Sabe, ela sabe que ele faz parte da divisão. Onde, como, quando ela conseguiu essa informação? Não temos isso. Isso que é o mais interessante pra mim. É mais uma coisa que o Timon também tem que se propor a responder dentro de todas as pontas que ele abriu aí no primeiro episódio. Então é muita coisa acontecendo. Sim. Vamos torcer pra dar certo. Lembrando aí que ainda tem 3 especiais. Pode ser que não feche agora também, viu? Mas aí é complicado, né? Você ficar jogando tampa... Se bem que vai que ele quer responder isso no especial final dele, né? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Por exemplo, uma coisa que todo mundo cobra da Era Tibnon é que a Jo Martin apareça novamente, porque o mistério está em aberto. Se tem uma coisa que... Assim, veja, a gente tá numa parte de Doctor Who, a gente tá num momento de Doctor Who que é muito legal, que é essa hora das incertezas, né? A gente não sabe nada. Por exemplo, se você perguntar pra mim, o que é a temporada 6B, o que é a CIA, eu sei agora pra você te falar. Mas daqui 2 semanas que a gente vai ter mais informação. Mas, por exemplo, se você me perguntou o que é a divisão, bicho, eu tenho meia dúzia de coisa que eu falei pra vocês agora e o resto é tudo pergunta. Então, assim, é legal. Essa hora do questionamento, da teoria é bacana. Eu gosto pra caramba do que tá se formando na minha cabeça pelo que a série tá me dando. Então é o quê? O quebra-cabeça sendo montado, tem né? esse cara assustador que tá a doutora, que ele quer o confronto final com ela. Isso. E que ele sabe do lance da divisão, ele sabe que eles apagaram a mente dela. Tem todo esse lance. A gente sabe que a divisão existe, a gente sabe que aquelas pessoas que ele matou no começo eram da divisão, ou seja, ele tava preso pela divisão, sabe tudo isso. Mas, se realmente vingar tudo isso que a gente tá falando... Isso descarta a teoria que eu gostaria mais que fosse com a Jo Martin, que era que ela estaria aí entre o 2 e o 3 na temporada 6B. A 6B. Porque se isso se confirmar,
Não é durante a 6B, não tem como. Não, seria muito Seria antes. pré-Hartnell mesmo. Super pré-Hartnell. O que eu acredito que vai ser? Eu acho que vai ser isso mesmo. Tipo, por mais que eu goste muito da ideia da Jill Martin estar entre o 2 e o 3, eu acredito... Muita gente gosta dessa ideia também. Eu acredito que todo esse conluio que o Tibnon tá fazendo aí de explicar e trazer conta de visão de novo, que ninguém tava lembrando mais, é pra comprovar, de uma vez por toda, que sim, ela é antes do Hartnell, assim como a Timeless Child e tudo mais. Hartnell E talvez até tenha explicação, isso vai ter que ter eventualmente, do porquê que ela já usava o nome de doutora, por que a Tarde já era disfarçada de cabine. Principalmente a Tardes. A Tardes, pra mim, é a peça mais maluca desse quebra-cabeça. Tipo, por que a Tardes dela é idêntica à do Hartnell, sendo que a do Hartnell quebrou. Foi a que quebrou. Né? Quer dizer... A divisão tem alguma coisa com isso? Não é demais. Não, aí também já é demais. E é mexer muito no lore, né? Tipo, não, mas ele pode, inclusive ele deve mexer no lore. Eu acho que esse é o trabalho dele. É o trabalho dele. Mas aí eu acho que também fica... Se você começa a jogar tudo na conta da divisão, ela perde um pouco a mágica. O legal é ser um troço mega por debaixo dos panos mesmo. E tem outra... Pra gente ir montando esse quebra-cabeça, entendeu? E tem outra possibilidade aí que não sei como... Se vocês me perguntarem, nossa, mas como? Eu não sei. Não. Ser outra timeline. Outro universo. Vamos falar de multiverso. Você tá falando de matéria de multiverso. Sim, é possível. Porque como a Timeless Child, quando a gente vê que ela veio do portal lá, ali pode ser um portal para outras dimensões, outros universos, outras... É um doutor de um outro universo que por acaso... não é algo estranho na franquia, né? Eu sempre gosto de citar que a gente tem um doutor de um outro universo interagindo abertamente com companions desse universo. Que é o caso do terceiro doutor ali do David Warner, de um com a universo Benny. Pro outro, então, né? assim, isso não é impossível e isso, inclusive, é um negócio que eu acho que tá mais do que na hora da série de TV começar a trabalhar de uma forma mais escancarada. Porque, assim, se você chega pra mim e falar em 2006, você acha que a gente devia ter um plot assim? Não. Na TV? Talvez não, porque eu acho que as pessoas não estavam tão preparadas para um plot tão complicado. A gente vê isso como café da manhã, tipo, é normal, todo dia acontece ir pra um outro universo. Mas, tipo, a galera, vou usar o termo de aspas, comum, que só assiste série de TV, não tava preparada para esse nível de complicação. Só que hoje em dia, em 2021, a gente tem várias séries que estão abordando isso abertamente. Séries, por exemplo, filmes, quadrinhos, mídias em geral. Vamos usar o próprio Loki aí de exemplo, que é a série que todo mundo comparou com Doctor Who, falando que mamou de Doctor Who e algumas coisas foram tiradas mesmo. E é verdade. É isso, cara. Tipo, ali a gente tinha um Loki, que era o Tom Hiddleston, e aí ao mesmo tempo tinha o outro Loki, que era a menina lá, com o nome de italiana. Sylvie, como é que é o nome da atriz? É a Sofia Martino. Sofia Martino, que todo mundo queria que fosse doutora também, inclusive. E os dois são Locks, só são de universos diferentes. Aí tem o Grant, que é de um outro universo. Aí tem o moleque, aí tem o jacaré, aí tem um monte. E tudo bem, entendeu? Então seria bacana se fosse essa doutora da Jill Martin... ela fosse só uma doutora stranded, tipo, presa no nosso universo, e causou toda essa grande confusão. E aí, sabe o que seria muito bacana? Se no momento em que ela caiu no nosso universo, lá atrás, na gênese do universo, sei lá, ela deixou a passagem aberta e aí esse bicho passou também. Pode ser que sim. Isso... Porque se ele tá preso desde o início dos tempos, não é impossível. Pois tem isso também. Ele tá preso desde o início dos tempos. Só que a gente vê o momento onde a pessoa que vai virar doutora vem parar no nosso universo. Pois e não é no início dos tempos, tudo bem, é muito atrás. Mas não é tipo no início de tudo. Não é. Entende? Eu acho que assim, isso é uma teoria bacana. Eu ia gostar de novo, foi o que eu falei. Se me perguntarem, mas como? Eu não sei, não me mostra. Então, é isso que eu ia falar. Isso torne possível. É bacana, se for algo assim, mas ele vai ter que explicar muito bem. Porque ele vai ter que explicar, por exemplo... tá bom, essa doutora que caiu aí, que é a Jill Martin, ela é de um outro universo. E onde é que tava a nossa esse tempo todo? Pois exatamente. Vamos ver. Isso pode levar a muitas outras perguntas. E que provavelmente não vão levar em conta o universo expandido. Então, por exemplo, vamos supor que fique estabelecido que a Jill Martin é assim de um universo paralelo. É do mesmo do David Warner? Não. É o mesmo do Curse? Não, mas peraí. É o mesmo dos outros? Peraí, mas isso aí eu já te respondo que não. Isso a gente sabe que não. Não, sim. O do David Warner não tem como, porque o David Warner é primeiro e segundo doutor, e aí vira David Warner, e depois o universo dele vai pro saco, e ele tem que ir pra cá e pedir ajuda da Benny. Não é o David Warner.
De Curse também não é, porque a gente Não, sabe Curse tudo... a gente sabe que não é. Não, Eu tô deixa brincando. o universo de Curse salvo ali num potinho. onde ele... Perfeito Ela do jeito que isso, é. Diana perfeito, Lovelace, te isso, amo. perfeito aos olhos do pai, exatamente. Esse universo é um, se for o caso, nós estamos dizendo que é um outro. Exato. Mas aí entra, de novo, a gente tá aqui falando sobre a divisão. A divisão, ela tá atrelada a um universo ou ela é algo que permeia todos? Por exemplo, vamos Se ela é tão fodona, deve ser todos, né? Não, será que existe uma divisão para cada universo ou a divisão é uma entidade, uma organização que existe além dos universos? Tipo, ela tá vendo tudo, E tipo ela vigia. tem operatives em todos os motivos. No multiverso Sim, inteiro, sim. sabe? Por exemplo, Isso é seria um conceito interessante que tá foda. tendo muito agora em Power Ranger, inclusive. Olha, Os sabia mestres, que você ia falar de Power Ranger. Os mestres da rede de morfagem, eles não tem um para cada universo. São sempre os mesmos que Viu? transitam pelos universos. Provavelmente, Pela se a realidade, divisão é tão fodona, ela tem um aparato que faz Sim. esse Esse cruzamento, esse transporte de um esse universo crossover, né? para o outro, né? Sim. Pelo menos deveria, se ela é tão fodona assim. Eu Pois acho. basicamente assim, é engraçado porque a gente veio pra cá pra falar sobre a divisão. Eu gosto sempre de ressaltar que o título desse podcast é Afinal, o que sabemos da divisão? E esse é o lance, a gente não sabe tanta coisa. E eu vou Mas te eu senti que muita confessar. gente não tava lembrando da divisão quando falaram no episódio. E eu vou até te confessar um desejo meu. Hum. Eu nem quero saber muito sobre a divisão. Eu quero que ela continue um mistério, entendeu? Tipo, eu quero que ela continue ali Não, eu quero saber na medida... escondidinha. Sim. Não, eu quero saber até onde me importa ali as coisas das perguntas que são importantes. Mas eu não quero todos os segredos dela escancarados. Sim, sim. Até porque ela pode voltar nas próximas eras. Neil Davis e quem for assumir então, pra frente. isso eu acho- Big Finish e etc. Legal você falar isso. Eu acho que eventual... Assim, esse é um conceito que está sendo trabalhado agora na Era Tibnon, que é muito bacana. Eu não ia gostar de ver ele sumindo. Tipo, beleza, resolveu aqui, a divisão é isso aqui, a doutora é isso aqui, pum, acabou, ninguém fala mais. Não, eu acho que não precisa ter na próxima temporada. Não! Mas eu acho legal Pelo o amor conceito de Deus. permanecer vivo. Assim como foi o caso, por exemplo, da Unity. Que a gente tem uma era inteira de Doctor Who ali, alocado na Unity. Que é legal pra caramba, né? Depois ele sai, mas a Unity não deixa de existir. Agora com o Tibnon deixa um pouquinho, mas ela tá ali, ela existe viva na nossa cabeça. Talvez ela até volte na Era Tibnon, Eu inclusive. acho que sim. Não? Eu acho que sim. Não? Você quer partir um pouco pra leitura já? Você tá olhando aí a tag? Você quer Não, só pra partir alguma coisa? finalizar. É exatamente isso que você falou. Tipo, ela tá ali, ela entra pro Lord Doctor Who, que é um oferecimento Tibnon. Um oferecimento? Chris Tibnon. E aí, ele pode ser usado mais pra frente por quem vier por aí. Você falou da Unity, né? A gente tem, não é só a Unity, tem a própria CIA, vira e mexe. Exatamente. Os roteiristas têm que criar essas coisas pra dar gente... material pra ser trabalhado. E eu vou fazer... E é legal pra caralho. De todas as coisas que a gente falou da divisão, eu tenho uma certeza absoluta, assim, como eu sei que amanhã o sol vai raiar. Não vai demorar muito, é só acabar a Era Tibnon, a Big Finish vai fazer um Doctor Who, The Division. Vai fazer. Tá na cara que vai fazer. O Nicolas já tá falando, já. Porque o nosso Nicolas Briggs? Não, o Nicolas Briggs já está falando contigo. Sim. Não, vamos fazer. Não, eu acho que nem precisa falar contigo, não. Porque ele vai pegar a autorização pela BBC e eles vão fazer isso. Você não tem dúvida nenhuma. Também acho. Agora, se eles vão botar John Martin pra fazer, eu acho que não. Eu acredito que provavelmente eles vão pegar, sei lá, a Get pra fazer, sabe? E aí, outros novos personagens, porque a Big Finish ela é muito boa pra trazer personagens novos que só tem em BF, que é legal pra caralho também. Sim. Atores excelentes na Big Finish. Quer puxar? Puxa aí você, que você é melhor de leitura, escolhe aí uma hashtag, o pessoal tá falando aí, pra você que tá ouvindo depois da gravação, você sabe que agora nessa nossa nova fase do BRCast, a gente tá gravando os podcasts todos ao vivo, lá pelo Twitter, né, pelo Space. Exatamente. E sempre tem a hashtag. A hashtag de hoje é CPI da divisão, e a gente viu várias pessoas já comentando sobre, então a gente vai pescar uma aí pra gente comentar um pouquinho o pensamento. Fala mais um pouquinho que eu tenho que ler mais coisa aqui. Tudo bem, é porque agora, pra gente que tá gravando aqui, pra eles é ao vivo, então a Thaís ela precisa daquela curadoria ali de última hora, vai fazendo aí. @AwesomeCapaldi, concordo, melhor doutor.
Hashtag CPI da divisão. O elemento que eu captei foi quando aparece aquele drone para o casal do Círculo Polar Ártico. Eles me lembram a doutora Ruth e o companion dela. É verdade, né? Eles eram um casal também, inclusive. Tem uma fotinha da Ruth com o Lee. Não, é verdade. Sim. De certa forma, a mulher jazida estava camaleonizada, né? Que era azul e tal, que a gente falou aqui. É verdade. Talvez isso seja meio que o análogo da Jo Martin com o Companion, com o Lee. Né? Sim, pra fazer o eco, com certeza. Peter Brook. What if? Não é a série da Marvel. Sim. Se o RTD escolher um doutor ou doutora da era da divisão para sua nova fase no comando da série. Talvez com a própria Jo Martin no papel. Isso é falado pra caramba, Isso seria interessantíssimo. A gente, inclusive, já falou isso em alguns podcasts aqui. O quão legal seria se a próxima temporada, 14ª temporada do Doctor Who, não fosse na frente e sim atrás. Olha lá. A gente tem... beleza, essa temporada é com a doutora, né? Você falou sobre isso, inclusive. Aí a 13ª temporada é com a 13ª doutora, a 14ª é com a doutora -8. Acabou, entendeu? E tudo bem também. E depois aí na outra temporada volta pra ser na frente. Faz uma temporada toda de flashback. Isso é interessantíssimo. Eu ia gostar e eu acho que o Russell, ele consegue tancar fazer um negócio desse. Ele tanca. Imagina, uma temporada inteira só sobre a era da divisão. O Davis tanca o que ele quiser. Uma coisa que é legal você falar daqui. O Davis, ele é um grande advogado de Doctor Who ter uma coisa mais compartilhada de universo. Foi na era dele... Com certeza! Foi na era dele que a gente tinha 3 séries. A gente tinha Sarah Jane Adventures pra crianças, a gente tinha Doctor Who pra todo mundo e a gente tinha Torchwood pro público mais adulto. Que era do Chibnall com ele, os dois. E desde que Doctor Who voltou a ser só série de TV regular, o Russell, ele ativamente fala que Doctor Who precisa se atualizar e entrar na era da multimídia, desse negócio de ter em vários lugares ao mesmo tempo. Com certeza. Não acho impossível a gente ver aí na era Neil Davis a série normal, Doctor Who, sendo sobre a 14ª ou 14º Doutor, e ao mesmo tempo a gente tem uma série rolando em paralelo, um spin-offzinho, Division Files, assim como era Torchwood ou Sarah Jane. É sobre isso. E assim, um spin-off que realmente engaje as pessoas. Sim, sem dúvida. Que tem o nível de qualidade de Sarah Jane e Torchwood. Sim, sem dúvida. @FilipinhoDW. Será se a relação da Ruth Doutora com a divisão é algo parecido com o terceiro Doutor Unit? Em que ela tava... Presa não. Porque no caso, pra Unity. Então, no caso da Unity, o doutor ele tava preso. Ele tava não preso em cárcere, ele tava... Na Terra, né? Stranded, até pelos próprios histórias do tempo. Uhum. Eu acho que a relação Jo Martin e divisão é a mesma relação do segundo doutor, Cia. É a mesmíssima coisa. É a mesmíssima coisa. Você vai ter que regenerar. Não quero regenerar. Então, beleza, não quer regenerar? Trabalha pra gente. E aí ele envelhece trabalhando pra Cia, até uma hora que ele cansa, e aí sim... Cansa não, né? Que ele, em tese, acaba o serviço dele, e aí ao invés deles pagarem direito, eles sacaneiam o cara e regenera ele mesmo assim. A gente esquece que a era do terceiro doutor é uma punição pra ele, né? Então, uma punição que ele já tinha pago. Porque o preço era, a gente não vai punir você a regenerar se você trabalhar pra gente. Ele trabalha e os Senhores do Tempo dão uma sacaneada nele e regeneram ele mesmo assim, e deixam ele preso sem o quê? Sem parte das memórias. Porque ele não lembra de nada. Realmente... Olha aí. É uma situação extremamente análoga à outra. Super. Em um lado a gente tem tudo a ver. a doutora da Jo Martin que teve que usar o Arcamaleão, eventualmente apagaram a mente dela, e aí ela, enfim, tudo isso que a gente falou. E do outro lado a gente tem o segundo doutor, que trabalhou por anos e anos e eras a fio pra pagar um crime, entre aspas, que ele cometeu, e na hora de abonarem ali a pena dele, eles punem ele do mesmo jeito, arrancam as memórias de todos esses anos que ele trabalhou e ainda tiram o conhecimento de como consertar a TARDIS, entendeu? É muito parecido mesmo. Tem muitos elementos que se espelham, né? Gostei aqui do @Heroes Doctor, Ginger Doctor Heroes, olá! Ela falou assim, a decisão é um typo, divisão é o Clube da Luta. Que Clube da Luta? A gente não fala do Clube da Luta. Eu não sei nem do que você tá falando. A gente não fala também da divisão, mas tá falando daqui a quase uma hora. Exatamente! @AdeusAjute, Capaldinho, olha que legal. Sempre aqui na live. A CIA, não é a CIA, é a Celestial Intervention Agency. A CIA de Doctor Who. Depois ela se torna uma outra entidade. Faz tempo que li sobre. Acho que era Celestes, isso mesmo. É o grupo renegado originado da CIA. Poderia a divisão ser derivada desta
a agência ou a própria? Eu acho que dá o Assumindo contrário. que o time não daria uma chance pro universo expandido. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a divisão inspirou, entre aspas, a CIA. É mais ou menos assim. Porque ela é mais antiga, né? A divisão já tá fazendo as coisas por debaixo dos panos desde antes de doutor ser doutor, ser Hartnell, né? Que eu digo, do 1 pra frente. Eventualmente ela vê que algumas coisas estão passando pra superfície de cima. Tipo, pô, as pessoas estão começando a desconfiar. Tá começando a Tem vazar coisa uns que não tá negócios. tão secreta. Vamos fazer o seguinte? Pra encobrir ainda mais a gente cria uma organização acima da gente e deixa eles acharem que eles são os secretões. Deixa eles brincarem de regular as coisas e deixar o final igual, enquanto a gente tá mudando a decisão deles, entendeu? Olha. Eu acho que nessa mão funciona. É verdade. É o caminho oposto. Érica Tamires. Acho que talvez teremos sim pistas sobre a divisão, mas não sobre a origem da doutora. Minhas expectativas para isso se resolver estão mais nos especiais do ano que vem do que em Flux. Tô indo com as expectativas baixas para não me decepcionar. Érica, esse é o caminho do sucesso. É o que eu faço também. É o que eu faço também. Do tipo assim, ele abriu esse plot, vai fechar em Flux? Provavelmente não, tem mais 3 especiais. Talvez o mais seguro seja isso que a Erika falou, que você tinha falado antes. Ele trabalha... Qual é o mistério... Qual é o mistério de Flux, né? Na 13ª temporada. Isso. É essa coisa que tá comendo o universo. O fluxo tá devorando tudo. E ali o fato de que o Swarm e a irmã ficaram soltos de novo. Ele resolve isso e acabou esse problema. Os especiais são única e exclusivamente pra mostrar o lance da Tia Michelle e da Jill Martin. Entendeu? Pode ser que sim. A gente já aprendeu sobre esses vilões da divisão e os especiais são só sobre o que realmente é a divisão. Pois é. É uma saída segura, mas ele tem que tomar cuidado. Ou só um especial, por então, exemplo. mas aí isso eu acho que dá ruim, porque é muito pouco. É porque eu acho que o último especial, que é o de 60 anos, da... ou de 100 anos, não, né? 100 é o de 100 anos, que é a perdão. regeneração da Jory. Esse vai ter uma hora e lá vai cacetada. Mas então... Não vai ser um episodinho, então, não. Só que esse vai ser o especial de 100 anos da BBC. E eles vão querer fazer uma coisa encapsulada mais ali. solta, né? Uma coisa multidoutor tipo um de brincadeirinha. De Natal, que não precisa ter uma relação grande. Eu acho que pode que ser... todo mundo vai assistir na BBC. Eu acho que pode ser algo grandioso, mas eu acho que vai ser algo grandioso para a doutora. Tipo, vai ser um encontro de vários doutores. Tá. Ele tem os outros especiais pra tratar de um problema. Porque ele não pode resolver um problema no especial de 100 anos da BBC, entendeu? Pois é, né? Eu acho que, quer dizer, ele pode, mas eu acho que ele não deve. Não deve. Concordo. Tipo... Eu acho que seria muito arriscado, porque ele sabe que todo mundo vai estar assistindo. E provavelmente as pessoas que estão assistindo nem acompanharam. Faz 10 anos que eu não vejo Doctor Who, mas eu vou ver esse especial aqui. Então não pode estar atrelado ao plot de uma temporada. Por isso que eu falo que eu acho que ele não pode resolver em um episódio, em um especial só. Ele tem que usar os. Se é pra usar os especiais, usa todos. E aí transforma cada um num capítulo. Isso, tipo, exatamente. Flux é dividido em 6 partes. E, sei lá, Flow... Não, Flow não, que é nome de podcast de arrombado. Sei lá, Stream é baseado... É um arco de 3 episódios. Pode ser que de 1h30. Sacou? Sim. Tá. E aí funcionaria. Sim, aí eu acho que é seguro. Aí é seguro com certeza. Vamos lá pro último. Pra encerrar. Vamos encerrar aqui. @Alehu. Será que o Russell T. Davies curte a ideia do Dr. Per Hartnell? Porque ele foi contra a ideia da BBC fazer uma série sobre o jovem doutor em Gallifrey. Tem até o quote famoso dele, né? Ele bota o quote. O quote, ele fala assim, a ideia de um doutor de 14 anos em Gallifrey inventando Sonic Screwdrivers tira o mistério do personagem e de onde ele veio. Sim, então. Sim, e inclusive eu concordo. Eu também não gosto muito disso. Eu concordo Eu gosto também. muito mais do mistério, mas... O Russell não falou isso no contexto que a gente tá hoje, entendeu? Eu acho que agora, ainda mais depois que ele viu Joe Martin, depois que ele viu várias coisas, eu acho que ele já tá meio compelido a querer trabalhar com isso, entendeu? Eu também acho. Eu não tô falando, coisas mudaram. Eu não tô falando de botar um adolescente pra ser doutor. Inclusive, isso é uma ideia que eu abomino, assim. Eu acho que não tem que ser. Por favor, não. Mas, você trabalhar um doutor mais antigo, pré-Hartnell... Porque assim, vamos lá. Pré-Hartnell só assusta porque a gente deu um peso muito grande pra isso. Mas, pra todos os fins, é mais um doutor. Isso é uma coisa que a gente até falou no podcast de Timeless Children na época. Tipo, não é porque teve outros antes que tira a importância
do fato do William Hartnell aqui na vida real ter sido o primeiro doutor da série quando ela foi criada em 63. Sim. Isso jamais vai ser roubado dele. Eu acho assim, ele não precisa jogar também um doutor adolescente inventando a Sonic, que é o que ele fala nesse quote famoso, né? Mas pode ser, tipo, aventuras de um doutor nunca antes conhecido. Não precisa ser adolescente. Isso eu concordo com que ele, não mas seja mas eu acho que atualmente ele já... Porque, bicho, é impossível você ver a Jo Martin como doutor e você não querer mais. A gente tava vendo o episódio... A gente falou muito disso. E assim, eu falo sem medo nenhum. Eu amo a Jodie. Mas a partir do momento que a Ruth quebra aquele vidro, se ela volta a ser a doutora, aquilo é um episódio da era Martin. Quem não sentiu esse poder... É impossível. A Jodie Whittaker, a 13ª doutora, ela se torna a companion naquela situação. Inclusive, eu até falei isso com a Thaís, a gente assistindo hoje. Esse episódio é bem grande, né? No momento em que a gente vê que a Jo Martin vem, né? que a Jo Martin é a doutora, esse pedaço de episódio se torna parte da era Martin. Com certeza. A gente tá tendo o privilégio de ver ele dentro da era Whittaker. Isso. Mas ele pertence à narrativa Jo Martin centrada. E ela é tão doutora que saiu na capa da Doctor Who Magazine. Não é. Ela é a ali doutora. a 13 é a companion dela. Esse é o nível de dominância que essa atriz tem. Não, e assim, tá todo mundo querendo ver mais da Jo Martin. E ninguém tá se importando com a explicação. Se ela é pré-Hartnell. Se ela é 6B. Se ela é do futuro. Se ela é do passado. Se ela é de outro universo. A gente só quer ver mais dela. Sim. E do Lee, Sim. né? Ó, e de outros companheiros que ela tenha, enfim. Eu falei que a gente lê só mais um, mas eu vou ter que ler mais um. Esse aqui é Vamos do ler. @Luiz Gonet. Luiz com X, Gonet com 2N e T no final. Ele fala assim, os doutores de Morbius seriam da divisão? Olha lá. Contexto, os doutores de Morbius são aqueles rostos que aparecem em Breath of Morbius, que por muito tempo não se sabia o que era, que a gente tem confirmação de que eles fazem parte da linha ali da doutora da Jo Martin. Louis, que é como ele tá no Luiz, sei lá. Não sei se dizer se eles trabalharam pra divisão, porque vai que... Pensa comigo. Em momento algum, quando a Jo Martin encontra com a Get fala que lembrava dela com esse rosto. Não, isso não é falado. E se a relação ali... se bem que tem o Lee na jogada, né? Pode ser isso. Porque eu fico pensando assim... Mas o que ele mudaria? Não, porque sabe o que eu fico pensando? E se o doutor, né? O doutor, enfim... Quaisquer. Tava trabalhando pra divisão, mete o louco, larga a divisão, vai viver na Terra, vai ver onde ele quer. Aí ele regenera nessas versões do Brain of Morbius, né? Os vários rostos. Eventualmente ela vira a Jo Martin, aí ela usa o Arcamaleão. É porque aí tem o Lee no meio. Que loucura. A não ser que o Lee tivesse passado por todos esses rostos, entendeu? Ele foi o Faithful Companion que tava com o doutor por esse tempo todo. É possível. Não, assim, é possível. Sabe? Sim. É provável? Acho que não. Será? Mas pode estar aí. A ideia de todos esses rostos trabalharem pra divisão não é tão... Não é tão maluca, né? Eles eram... Funciona. Se quiserem, funciona. É plausível, é possível, mas eu não acho que é viável, eu não acho que... Não. Pelo contrário. É sim. Não, viável no sentido, ninguém vai fazer uma série com eles, entendeu? Não, até porque a gente já faleceu, mas mas aí você tem o universo expandido pra isso. Você tem áudio e quadrinho pra isso. Série de TV, não. Sim. Mas eu acho que o foco é muito na Jo Martin e não no a pessoal gente de Brain of Morbius. Isso, a gente já tem o doutor era da divisão pra trabalhar. Que é a Jo Martin. Dá o foco pra ela. Ela precisa desse foco. Isso, é exatamente isso. Não precisa explorar. Então, meus amigos, isso é tudo que a gente sabe da divisão. A gente veio aqui tentando responder coisas, saiu com mais perguntas. Assim que é bom. E essa é a mágica de uma temporada saindo. Porque a gente é tanta coisa vindo. E isso é uma coisa que eu sempre falo aqui no WRCast, vocês têm que fazer. Tenham esse exercício de estudar Doctor Who, entre aspas. Quer saber um elemento? Vai no episódio atrás pra ver. A gente voltou pra temporada passada. A gente pegou texto pra ler, a gente pegou quote pra ler. É legal fazer isso. A gente sempre esquece alguns detalhes, então é bom reassistir os episódios também. Você pegando esses elementinhos. Exercite seu cérebro. É muito bom, cara. Você use ele aí pra coisas legais, porque tudo isso enriquece a sua experiência pra Doctor Who. Você Sem sombra de dúvida. É muito melhor do que só assistir a série de TV. Acredite. Vá pesquisar,
E além de assistir, ouve aqui o nosso DWRcast Sim, também. porque a gente sempre vai vir aqui pra instigar aí a curiosidade e o pensamento de vocês, certo? E trazer novos elementos à tona. Sim, e outra coisa também que também trazemos à tona aí é sempre essa conversa com vocês, né? Agora, nessa nova era do DWRcast, ao vivo com vocês, sempre pelo Twitter Spaces, quando a gente tem gravação a gente avisa pra você ir lá e conversar com a gente durante, porque sempre tem uma troca de ideia bem legal, mas você também pode fazer isso nas redes sociais aí, continuar trocando essa ideia não acaba com o fim dessa gravação, essa ideia continua nas nossas redes, como é o caso do Instagram, e também daquele pássaro da divisão, que ninguém sabe de onde ele vem, mas ele existe, que são as nossas redes sociais, Thaís. Como é que as pessoas acham a gente, caso ela não siga ainda? @Dr. Who Brasil. Só seguir Dr. Who Brasil em qualquer rede social que você, da sua preferência, que nós estaremos lá para trocar ideia com você, com certeza. Não deixe também de assinar o feed, caso você não assine, a gente está em todos os lugares, tem no Spotify, tem por RSS, se você entrar no Anchor tem também. Isso. É só procurar o feed que você se sente mais confortável, é o feed que a gente vai estar para você poder escutar a gente, certo? Isso aí! Por hoje é só, até porque já falamos de mais de uma coisa que nem existe aqui no caso da divisão. Não sei nem o que você tá falando. Foi excelente estar aqui com vocês, papeando sobre mais esse elemento misterioso do Doctor Who. Até o nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau!